Vou neste vídeo falar especificamente sobre a utilização da tecnologia GDI Plus para o preenchimento de áreas. No vídeo anterior desta série estivemos a ver como desenhar linhas, neste caso linhas horizontais, verticais, desenhar retângulos, desenhar circunferências. Neste vídeo vou mostrar como é que nós podemos utilizar alguns métodos existentes no objeto desenhador, que vem do Graphics, e que nos permitem preencher superfícies com uma determinada cor ou até com um determinado padrão, neste caso com uma determinada gradação de cores. Se eu colocar aqui desenhador, okay, vamos escrever aqui desenhador.draw, eu estou simplesmente a cingir a minha utilização do desenhador para desenhar linhas e depois alguns elementos que vamos ver nos próximos vídeos. No entanto, eu tenho também um conjunto de outros métodos designados por Fill. E o Fill significa preencher. Okay? Ora, neste caso, eu tenho aqui Fill polígono, retângulo, retângulos, preencher região, etc. E o Fill Ellipse. Não vamos estar aqui a explorar demasiado cada um destes métodos. Vamos aqui dar exemplos que permitem ilustrar aquilo que está por trás da ideia da execução destes métodos. Neste caso, nós vamos colocar aqui o Fill Rectangle, ok? Fill Rectangle, obviamente, está dito o que é, vai preencher com uma determinada cor uma área retangular. Para isso, eu vou necessitar não de definir uma pen, mas sim um brush. Ora, para definir um brush, e nós já vimos então em vídeos anteriores, nós temos várias hipóteses. Eu vou aqui remover toda esta linha e o objeto brush é genericamente a definição de um pincel, que pode ser de diferentes tipos. Então vamos colocar aqui pincel, é igual a new, e agora podemos ter aqui solid brush, por exemplo, ok? E o solid brush tem simplesmente um parâmetro. Qual é a cor? Color.red. Vamos colocar aqui o vermelho. O red tem que ser com letra maiúscula. Ora, se eu agora colocar o seguinte, desenhador, ok? Desenhador.draw, ou neste caso não é draw, mas sim fill rectangle, eu vou poder agora passar para o seu interior o primeiro parâmetro, que é pincel. E depois new rectangle, e vamos definir aqui, podemos retirar dali o F, não é necessário, 50,50, vamos fazer um quadrado. 300,300. Reparem então o que é que irá acontecer neste caso, aquilo que penso ser absolutamente óbvio, que é o preenchimento de uma área quadrangular com a cor vermelha. Vamos executar e vamos clicar aqui no nosso botão e cá está, inclusive até a ultrapassar os limites da nossa imagem. Claro que se eu quiser aqui reduzir, por exemplo, em termos de altura, eu posso colocar aqui 250 e não sei se vai ainda fugir para baixo da imagem, já não foge, mas está aqui então a minha área retangular. Vamos mostrar aqui também como é que nós podemos utilizar diferentes tipos de brushes para conseguirmos preencher o nosso, neste caso, o nosso retângulo com cores diferentes. Neste caso nós temos, por exemplo, um brush, que é o pincel. Vamos colocar aqui pincel 1, é igual a New Linear Gradient Brush. E o Linear Gradient Brush vai nos permitir definir então um ponto, New Point, que é o ponto do topo. Vamos colocar aqui, por exemplo, neste caso, temos aqui o ponto 50, 50, então vamos colocar aqui o ponto 50,50. E depois um outro ponto, New Point, que é o ponto do fundo, que neste caso será 50 mais 300, ok? Ou melhor, vamos fazer da seguinte forma. Este é o ponto X, este é o ponto Y. Portanto, X, ok? E temos aqui o 300, que é aquele ponto que está lá na ponta, ok? Se eu colocar aqui um novo ponto exatamente com estas dimensões que aqui estão, bom, vamos ter aqui um pequeno problema. Reparem, 300,250. Vamos definir as cores. Neste caso, a cor para o ponto 1, color.red, e depois color.yellow, amarelo. Vamos verificar o que é que vai acontecer agora, neste caso, se nós colocarmos aqui, em vez de pincel, colocarmos pincel 1. Reparem o que vai acontecer então.
Vamos clicar e temos então esta gradação de cores, mas com este corte que aqui está. Porquê que este corte aqui ficou? Porque quando eu tenho que definir o ponto de origem da minha cor inicial e o ponto final da minha cor final, que seria o amarelo, eu tenho que ter em atenção que as coordenadas do meu ponto têm que ter em conta a localização inicial do retângulo, mas também a largura e a altura que lhe é atribuída. Ora, neste caso, 50-50 é inequívoco. É o ponto de origem do meu retângulo. Mas depois, o novo ponto que vai aparecer na coordenada 300 mais 50, e por isso teremos que colocar 350, ok? Porque estes 50 avançam na horizontal, e na vertical vai ser 50 mais 250, portanto teremos que ter aqui 300. Okay? Não 3000, mas sim 300. E reparem como agora vamos ter então uma gradação de cores na diagonal completamente perfeita. Okay? Temos aqui todo este efeito automaticamente criado pelo sistema do GDI+. Se eu quiser, obviamente, definir uma gradação de cores vertical, eu posso fazê-lo, para isso alterando apenas aqui as coordenadas dos meus pontos. Neste caso temos aqui o nosso ponto 50-50, começa, neste caso concreto, aqui neste ponto que aqui está, vamos definir este ponto que está naquele canto, vamos defini-lo aqui para este vértice daqui de baixo. Ora, nesta circunstância, o que é que vamos fazer? Mantemos o 50, que é a distância x, mas vamos aumentar para 300, que aqui está, a nossa coordenada y, porque temos aqui 50 de y inicial, mais uma altura de 250. E bastou fazer esta pequena alteração para que o nosso sistema de gradação de cores fique completamente na vertical. Se o quisermos colocar na horizontal, vamos ter que mexer na coordenada y. Ou melhor, na coordenada x, peço perdão. Nós temos aqui o ponto 50-50, o que quer dizer que é absolutamente pacífico, mas este ponto agora, ou melhor, o ponto que vai terminar a gradação de cores, vai ser aquele ponto que está ali no topo. Okay? Portanto, vamos manter o y, mas vamos aumentar no x. Ora, mantemos o y, quer dizer que vamos manter aqui 50, mas vamos aumentar no x. Ora, no x nós temos 50 mais 300. Então vamos ter aqui 350, e se agora formos executar, vamos ter então a representação da gradação de cores na horizontal. Obviamente poderão perguntar-me, então, mas eu tenho que definir especificamente aqueles pontinhos nos cantos. Não, eu posso definir simplesmente aqui no meio. Mas isso vai determinar a forma como a minha gradação de cores vai se propagar, neste caso. Vamos imaginar que eu quero que seja completamente vermelho, até mais ou menos esta zona que aqui está, depois faça a gradação de cores de imediato e depois daqui para a frente seja completamente amarelo. Vamos ver se conseguimos chegar lá apenas aumentando aqui o primeiro ponto, neste caso vamos colocar aqui 150, e depois vamos reduzir este ponto para 250, por exemplo. Vamos verificar então o que é que vai acontecer agora nesta circunstância. Reparem, não há aquele efeito que nós pretendíamos. Temos aqui, de facto, é uma repetição da nossa gradação de cores. Ora, se nós quisermos fazer aquele efeito que eu pretendia fazer, de facto, o que temos que fazer é desenhar 3 retângulos. Um retângulo completamente vermelho, outro retângulo que tem a gradação de vermelho para amarelo e um outro retângulo completamente para amarelo. Vamos fazer esse pequeno exercício muito rapidamente. Vamos deixar ficar aqui o pincel 1, que tem então a gradação de cores para o 150. Temos ali o red. Okay? Então vamos fazer da seguinte forma, até para ficar mais coerente, vamos colocar aqui o 1, o 2 e agora vamos colocar aqui o pincel 3. O pincel 3 vai ser completamente vermelho, ou melhor, amarelo, queria eu dizer. Ora bom, vamos ter que desenhar aqui 3 retângulos. Neste caso eu vou aproveitar para fazer a técnica mais conhecida dos programadores, que é a técnica do copy-paste. Ok, vamos colocar aqui o pincel 1, o pincel 2 e o pincel 3. Ora, o grande problema que nós vamos ter aqui é relativamente ao Linear Gradient Brush, porque quer o retângulo 1, quer o retângulo 3 vão ser relativamente simples de desenhar. No caso do retângulo 2, eu vou ter que desenhar e ter em atenção as coordenadas que eu ali tenho. Ora, então vamos fazer o seguinte. No caso do retângulo 1, eu vou ter 50 por 50 e em vez de ter aqui 300, eu vou ter que ter em atenção este ponto. Portanto, vamos fazer aqui contas, vamos ter que ter aqui 100.
porque 100 com mais 50 dá este ponto 150, ok? Vamos depois deixar ficar sempre o 250, que é a altura do nosso retângulo. De seguida, vamos ter então o ponto 150, portanto, inicia-se quando termina aqui este ponto, que tem a coordenada 50 e mais uma largura de 100, portanto, 50 mais 100 dá 150, vamos ter 150 e por 50 mantém-se a coordenada vertical. E vai ser desenhado não até ao 300, mas vai ser desenhado até onde? Bom, vamos aqui ver à frente neste ponto, vamos ter aqui 250, então vamos colocar aqui 150 e aqui vamos colocar 100, porque 150 mais 100 dá os 250. E vamos manter aqui o 250. E finalmente vamos desenhar a partir daqui. 150 mais 100 dá 250, mantemos a altura, vamos desenhar até ao 300 e ao 250. Tudo isto parece muito estranho, mas é uma questão matemática. Convém que no teste que estarão a fazer, com certeza, ao visionarem este vídeo, que se concentrem exatamente nesta enumeração que aqui está, porque ela é extremamente importante para percebermos as coordenadas, somatórios de coordenadas, etc. Vamos ver se o nosso exercício não contém qualquer erro, quer de execução não tem, e erros de coordenadas. E de facto, reparem, não tem. Portanto, temos aqui uma gradação de cores, temos aqui se calhar um elemento muito mais adiantado que é o amarelo, tem aqui um valor a mais, e que neste caso é o 300, porque nós só vamos aumentar aqui 100. Vamos aqui executar, vamos ver qual é o resultado e cá está então. Temos aqui 3 retângulos que na prática parecem apenas um. Temos um que contém tudo vermelho, temos depois a gradação de cores num outro retângulo e finalmente temos um outro retângulo que tem todo o seu espaço coberto por amarelo. Vamos apenas dar mais alguns exemplos, neste caso concreto, por exemplo, do preenchimento de uma circunferência, por exemplo. Ora, neste caso concreto eu vou colocar aqui um comentário, vamos colocar aqui o nosso desenhador.fill ellipse, ok? E vamos definir aqui dentro qual é a cor que nós pretendemos. Neste caso podemos escolher um dos nossos 3 pincéis, vou escolher o vermelho, neste caso pincel 1, vírgula, e vamos definir o nosso retângulo, new rectangle, e depois vamos colocar aqui, por exemplo, 50,200,200. E quando agora formos a executar, vamos ter então aqui a apresentação da nossa circunferência. Se eu quiser desenhar uma elipse, obviamente se eu colocar aqui 300, vamos alongar a nossa circunferência para ter um aspecto semelhante a este que aqui está, ou mais ou menos semelhante, não será tão vincado aquele aspecto, mas de qualquer das formas vamos ter aqui uma elipse em vez de uma circunferência. Eu quero chamar a atenção para o seguinte, com certeza deverão estar a perguntar, bom, então mas não existe nenhum método automaticamente direto que nos permita desenhar uma circunferência com um interior pintado de uma determinada cor e com uma fronteira, neste caso uma circunferência e um círculo, sendo que a circunferência é a linha que define a fronteira e o círculo é o seu espaço interior, não existirá nenhum método para desenharmos com um método só a linha de uma cor e o preenchimento de outra? Ora, de facto, não. A única forma que nós podemos fazer é utilizar aquele sistema de sequência de desenho. E neste caso, se eu fizer, por exemplo, um retângulo, eu vou definir aqui um retângulo, rect, é igual a new rectangle, e vamos colocar aqui 50,50,300,200. Ora, o que significa isto é o seguinte, eu posso utilizar esta estrutura para primeiro preencher o retângulo e depois por cima dela desenhar o retângulo à sua volta. Ora, neste caso então vou fazer desenhador.draw. Neste caso não vou fazer o draw ainda, mas sim o fill rectangle. Vou para isso utilizar, por exemplo, a cor amarela, pincel 3, vírgula, e o rect, que já ali está definido. E vou utilizar a mesma estrutura rect para fazer o draw rectangle. Desenhador.draw rectangle, e depois vou aqui colocar a minha pen, lápis, ok? E em seguida fazer aqui o rect. Neste caso o lápis é este elemento que está definido aqui anteriormente e que tem a cor preta e tem uma espessura de 3. Vamos executar o nosso código, ver o que é que acontece.
e vamos ter então aqui um retângulo com a nossa linha desenhada a toda a volta. E de certa forma, não há muito mais a dizer sobre esta questão do desenho deste tipo de elementos por várias razões. Em primeiro lugar, porque também quero deixar ao critério de quem está a ver este vídeo a exploração daqueles métodos que estão ali disponíveis. É muito fácil chegar à conclusão de que cada um dos métodos permite definir, mas por um outro motivo muito mais interessante. É que, de uma forma genérica, as grandes potencialidades do sistema GDI Plus não estão, de facto, neste desenho de linhas e no preenchimento de retângulos. Nós vamos ver, já a partir do próximo vídeo, quais são as grandes potencialidades, nomeadamente o desenho de texto e também a possibilidade de fazermos recorte e colagem de imagens que já existem, para podermos nós próprios ir buscar informação a imagens pré-concebidas e depois podermos colocá-las na nossa própria imagem.